Hoje nós vamos entender a mecânica por trás de uma balança mecânica, ou seja, a física por trás de uma balança mecânica. Acredito eu que quando você começa a sentir que está a ganhar massa ou está a perder, você começa a ficar preocupado: e quanto é que eu estou a ganhar, quanto de massa que eu estou a perder? É aí onde você corre, chega a um mercado e compra uma coisa desta, ou entra alguém que tem e que cobra para tu entrares aqui, ou seja, sentares aqui e sabes quantos quilos você tem. Mas atualmente meio que estão sendo substituídas estas balanças mecânicas pelas digitais. Aqui, quando eu aperto aqui, isto aqui não gira, está variado. Então nós vamos, para além de repararmos, a consertarmos esta balança, vamos entender a física por trás do que está a acontecer ali. Para você que diz: eu nunca usei física na minha vida, você está enganado. Vou te mostrar aqui. Fica aí e nós, primeira coisa, vamos abrir. Vai precisar de uma faca. Eu não sei onde você nunca vai encontrar uma faca desta, né? Então, vamos lá. Pronto, abrimos. É muito fácil tirar isto. Eu vou descartar. Então chegamos aqui. Note que eu tenho uma película, meio uma rodela lá, que quando eu piso aqui, a coisa fica lá girando. Mas não é por acaso. Não, espera, vamos abrir, vamos entender 100% do que lá acontece. Vem comigo, só que aqui não tem parafusos. Aqui nesses cantos não tem parafusos. Eu vi aqui, dei uma olhada, não tem nada lá dentro. Mas como é que eu faço então para abrir? Entre esta parte traseira e esta frontal, existem duas molas lá dentro que ligam esta aqui e esta, e tem algumas travas aqui que travam aquelas molas. Elas fazem com que as duas molas segurem a parte traseira e a parte frontal. Então nós vamos destravar aqui. Vamos viu? A mola meio que se estava deformado e formou-se. Não sei. Dá uma... Prontos. Chegado aqui. Aqui começa a belezura da coisa. Vamos lá entender. Olha aqui. Eu tenho isto aqui. Aquela roda, quando você senta ali, começa a girar. Mas não gira por acaso. Há uma física por trás disto aqui. Vamos lá abrir isto aqui e vamos precisar estudarmos, entendermos algumas coisas aqui, muito antes de entendermos como é que isso aqui... Aliás, para entendermos como é que isto aqui mede ali o teu peso, vamos ter que tirar isto aqui para vermos o que está lá dentro. Faca não. Estrela. É isto aqui. Parece nada, né? Não é nada. Posso deitar. Mas calma. É aqui onde você começa a ver o quão sedentário é. Chegado aqui, vamos entender uma coisa muito especial. Note que eu tenho estes dois ferros em formato de V, e tenho estes dois também, meio que formam um W. Daqui para aqui um W. E... sim, daqui para aqui formam um W. Então, qual é a coisa disto aqui? Note que eu tenho isto aqui. Eu vou tirar. Estes ferros, se fosse só apenas isto aqui, o peso não seria proporcional a esta área. Ou seja, se fossem apenas estes dois ferros aqui, meio que o peso não estaria centralizado em toda esta área. Então, quando nós colocamos este aqui, ok? Aqui, e você vem e para aqui, o peso se distribui, ok? Porque nós já temos ali, dissemos que a pressão é igual à força sobre a área. Então, quando você isola a força, você fica com força igual à pressão vezes a área, ok? Então, se força é igual à pressão vezes a área, o que quer dizer, há uma proporcionalidade aqui. Quando eu aplico uma determinada força aqui, ela será proporcional à área. Então, para que isso seja proporcional à área, precisamos distribuir estes ferros de modo que, aplicando uma força aqui, um determinado peso, aquele peso se espalhe naquela área. Por isso temos estes aqui, esses complementos aqui, estes ferros. Então, aí já vem o pulo do gato. Vamos entender qual é a nossa avaria, porque aqui já queremos reparar a nossa balança, ok?
Eu notei aqui que quando abri, encontrei esta mola deformada. Esta mola se liga aqui. Percebi que esta mola saiu daqui. Então, o que quer dizer, eu tenho que puxar isto aqui até aqui para poder engatar aqui. Isso aqui ter mobilidade. E note que o que acontece aqui é que quando eu aplico uma determinada força aqui, esta mola vai sofrer uma deformação. E quando sofre uma deformação, vai empurrar este ferro. E quando este ferro se move, esta aqui se move, vai girar esta roda aqui e girar isto aqui. Enquanto isto aqui gira no sentido horário, isto aqui vai te dizer quantos quilos você tem. Enquanto você coloca aqui o teu peso, vai mover este ferro. Quando este ferro se move, note que lá tem uma espécie de cramalheira lá dentro, ok? Tem esses dentes que encaixam perfeitamente naquela coisa que está ali. Então, quando isto aqui se move, isto aqui vai andar. Acredito que a explicação física disso aí eu não saberia explicar, mas essa precária vocês já entenderam. Então, vamos lá sentar de novo. Então, o que é que eu ia fazer? Aquela mola que eu vos mostrei, eu ia engatar aqui. Então, eu já engatei aquela mola aqui, já está aqui, ok? Então, vamos lá ver se isso aqui, aquela mola que eu disse-vos, que eu mostrei-vos aí bem perto, e notem que quando eu aperto, aquela mola lá vai sofrer uma deformação e esta mola vai andar. Mas assim não basta. Deixa-me eu colocar isso aqui para vocês verem bem. Então, notem, eu vou apertar aqui. Se você chegou até aqui, viu isto aqui que não funcionava, que não rodava e agora já está a funcionar. Se você não deixar um like, se inscrever e partilhar essas três coisas, se você não deixar aí, eu não sei o que é que você quer mais. Não sei. Sinceramente falando, eu já posso terminar esse vídeo aqui porque eu não sei o que é que você quer. Vamos lá, continuando. Então, já aqui a nossa balança já está solucionada, ok? Já está aí, quando eu pressiono aqui, coloco um determinado peso, isto vai girando, ok? O propósito do conserto já está resolvido. Agora vamos entender o segundo passo, que é a física por trás disto aqui. E eu quero acreditar que você, quando estava a estudar física, você estudou sobre a lei de Hooke. Acredito que é Robert Hooke. Você estudou que, segundo essa lei, diz que a força é igual a constante vezes a deformação. Ou seja, a força é diretamente proporcional à deformação da mola. Então, aí nós temos esta mola. Esta mola tem um determinado valor. Ok? Vamos tentar calcular, saber qual é essa constante aí, qual é o número dessa constante. Provavelmente não vamos ter medidas assim, meio que exatas, mas vamos tentar uma aproximação de todas as formas possíveis. Então, vamos lá ver a física por trás disto aqui. Então, na escola nós aprendemos uma coisa assim. Temos este gráfico da força em função da deformação da mola, ok? Então, segundo a lei de Hooke, diz que a força ela é diretamente proporcional à deformação. Se isso aqui é diretamente proporcional a isto, é porque tem uma constante. Nesse caso, é a constante K. Precisamos da constante, mas vamos ter que ter a deformação. Então, aqui nós teremos um gráfico meio assim, ok? Então, quando, por exemplo, a força aplicada, vamos supor aí de 20 Newton, e aqui vamos ter uma determinada deformação. Por exemplo, podemos ter aqui 20 Newton e aqui podemos ter, por exemplo, uma deformação de 0,1 metros. Então, se isso acontece, se eu tenho 20 Newton aqui, eu tenho aqui 0,1 a deformação, com esta mola se esticou, então eu posso calcular a constante. Então, a constante aqui nesse caso será, vamos já, vai ter aqui constante igual a força sobre a deformação. Então, quando eu fizer a substituição aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 20 newtons sobre 0,1. E eu sei que 0,1
eu quero acreditar que seja 0,1 metros, em coisa que estamos a falar de 10 elevado a menos 1. Então, se eu duvido, se eu coloco aqui 10 elevado a menos 1 aqui, eu sei que a constante vai ser igual. Quando passo aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, quando eu passo isto para cima, eu fico aqui com 20 vezes 10 elevado a 1 positivo. Então, 20 vezes 10, imagina aqui, 20 vezes 10, aqui eu ia ter 200. Então, aqui a constante será de 200 newtons por metro, ok? Então, esta aqui seria a constante. Isso aqui é a física por trás disso. Então, há uma determinada força em função deste gráfico. Temos aqui a força F, será diretamente proporcional ao quão esta mola se deforma. Então aqui vamos ter a mola aqui, ok? Vai se esticar. Quanto mais esta mola se estica aqui, vamos tendo uma determinada distância. Então isto aqui é diretamente proporcional à deformação da mola. E por aí vai. Então se a gente tivesse já os dados, teríamos calculado qual seria a constante daquela balança. A gente vai entender qual é o funcionamento. Aquela fórmula que eu mostrei, aquele gráfico que eu mostrei, a mola é esta aqui. Então, quanto mais a mola se estica, meio que vai tendo uma determinada distância. Então, essa distância chama-se deformação. Então, quando eu aplico a força, será diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior for a força, maior também vai ser a deformação. É exatamente isso que diz diretamente proporcional. Então vamos colocar aqui, eu ia colocar um determinado peso, eu ia observar a deformação desta mola, ok? Mas isso aqui é uma película, então tenho que tirar, senão vai se estragar. Tenho aqui uma balança digital, meio que acredito que essa aqui seja mais precisa, porque essa aqui é muito antiga e meio que se calhar algumas coisas ali não funcionam bem. Então tenho esta balança digital, eu ia de colocar um determinado peso nesta balança. E nós vamos observar. Eu sei que não dá para ver, mas não dá para ver. Mas eu digo-vos aqui que pesa 3.342 gramas. Vamos guardar este dado. No caso, é a nossa massa. Então, o que é que a gente exatamente vai fazer? Já sabemos que isto aqui pesa 342 quilos e com uma força de 33,42 newtons. Então, o que é que a gente vai fazer? Já sabemos o peso desta aqui. Então, precisamos agora saber o quão esta mola se deforma quando colocamos este peso aqui de força 33,42 newtons. O quão esta mola vai se esticar, qual é que vai ser a distância daquela espada, daquele esticamento, aquela deformação, é assim fisicamente que se diz, aquela deformação. Então, eu vou colocar aqui Então, eu ia usar uma régua porque aqui vamos ter milímetros, ok? E outra coisa é que antes eu teria de, no mínimo, ter a variação aqui. O antes e o depois, que seria a variação. Mas aqui está apertado, então não vou me preocupar. Vou considerar como se fosse distância inicial, que é igual a zero. É como se estivesse em repouso, então é zero. Então eu ia colocar isto aqui. Então, agora eu ia colocar isto aqui. Então, a deformação aqui é de um pontinho para o outro, que significa 1 milímetro, ok? Vamos terminar o nosso cálculo no par. Já sabemos que a deformação é de 1 milímetro. Já sabemos que no sistema internacional tem que estar em metros. Então, vamos ter aqui 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. E aqui nós já deixamos no sistema internacional. Já temos aqui a força e já temos aqui a deformação desta mola. Então, vamos aplicar esta lei, esta fórmula. Teremos aqui K, que é a constante, que vai ser igual a 3,42 newtons e sobre 1 vezes
10 elevado a menos 3 metros. E para finalizar, vamos ter aqui, note que este valor que está no numerador, se eu dividir por 1, vai continuar o mesmo valor. Então fico aqui com 3,42. E toda vez que eu tiver no denominador uma base com determinado expoente ali, quando eu passar para o numerador, o sinal do expoente vai mudar. Note que aqui é negativo, então quando passa vai ficar terei aqui 10 elevado a 3 positivo. Então logo a minha constante aqui vai ser igual a isto aqui. Multiplicar por 1000 é um pouco simples. Então coloco aqui, note que aqui eu tenho, depois da vírgula eu tenho 2, 4 e 2. Então aqui é como se fossem zeros estes. Então vou colocar aqui 3, 4, que é o 0, 2, que é um dos zeros daqui do 1000, e depois falta um zero. Então acrescento aqui o zero. A unidade, Newton por metros. Então encontramos aqui a constante. De salientar que as medidas podem não ser exatamente exatas, mas encontramos aqui a nossa constante daquela mola aqui, a maneira, ok? E se você chegou aqui, partilhe, porque vamos à última parte e vamos finalizar. Agora vamos fechar e vamos nos pesar aqui. Quer dizer, eu vou me pesar, quero saber quantos quilos eu tenho, ok? Tudo excelente. Se você chegou aqui, por favor, eu só peço de 3 coisas: deixar like, partilhar e se inscrever. Só isso. 3 coisas. 3. Escreva aí 3 se você chegou aqui. Agora eu vou ficar de pé nesta balança e saber quantos quilos eu tenho, ou seja, saber o quão sedentário sou ou não, ok? Mas para tu me veres aqui, tens que fazer o que eu te pedi: partilhar, se inscrever e comentar, ok? Vamos! 79 quilos! Caramba! Mas calma! Aqui não são exatamente 79, porque eu fechei mal se calhar, e aqui começa no 10, ok? Então se começa aqui no 10, é 79 menos 10. Então 79 menos 10 quer dizer 69. Estou mal, né? Quer dizer, diga lá, será que sou sedentário? Não sou. 69 quilos, nem tanto, pá. Quer dizer, aqui é 78, ok? Vamos lá. Até nem 78, estamos a falar de 76, ok? Então 76 menos 10. Não sou muito sedentário. Vamos lá, tá aí. Então estamos a falar de 76. Quer dizer, agora passou para 77. Mas é isso, 76 menos 10, aí que não mostra no início. Então 76 menos 10 quer dizer 66 quilos. Prontos. Se você gostou, por favor, partilhe, porque o trabalho é enorme.